Recentemente saiu a notícia que eu mais esperava. Finalmente, uma das obras mais sensacionais que eu já li na minha vida vai receber a sua adaptação para o audiovisual. E eu ainda não entendi por que as pessoas não estão falando sobre isso. E eu tô falando sobre o livro O Rouxinol, escrito por Christian Hannah. Mas antes de tudo, eu preciso destrinchar um pouco mais sobre esse livro para depois falar sobre o filme, até mesmo porque tem uma novelinha por trás de todo esse projeto de adaptação. E se você ainda não conhece o Rouxinol, você definitivamente ainda não sabe do que você está perdendo. E eu quero panfletar bastante sobre ele para dar tempo de você ler esse livro antes mesmo do filme ser lançado. Esse livro, ele mudou muito a minha forma de escolher o livro que eu vou ler no momento. Isso porque eu passei muito tempo me preparando psicologicamente para fazer essa leitura, porque eu fiquei sabendo do Rouxinol lá na época da pandemia, em meados de 2020. Naquela época, eu buscava muito por entretenimentos que me deixassem mais leve, mais alegre, menos apreensiva, menos triste. Então, por saber que o Rouxinol se tratava de uma história que foi ambientada na Segunda Guerra Mundial e que tinha muitas situações bastante pesadas ali, eu demorei muito, cerca de um ano, para ler este livro. E foi a partir daí que eu passei a escolher muito as minhas leituras de acordo com o meu mood ali do momento. Aliás, vale ressaltar que o Rouxinol foi o meu primeiro contato com a autora Christian Hannah. E foi a partir desse livro que eu percebi que essa autora ela tem um dom de acabar com a gente durante a nossa leitura. Mas enfim, o Rouxinol ele foi lançado em 2015 e, como eu falei anteriormente, ele é ambientado na Segunda Guerra Mundial. E nesse livro nós somos apresentadas a histórias paralelas de duas irmãs e, embora as trajetórias delas tenham o mesmo propósito, que basicamente é proteger pessoas da guerra, as dimensões dessas histórias são bem diferentes. Enquanto a história da Viane tem uma visão mais micro da guerra, a história da Isabelle tem uma visão macro de tudo o que está acontecendo. Então eu vou te dar uma boa sinopse dessa história falando dessas duas irmãs separadamente. Quando o marido da Viane foi convocado para atuar no fronte, ela nem imaginava que a vida de todos eles mudaria por completo. A Viane ela é a irmã mais velha e numa vida normalizada ali naquela pequena cidade francesa, ela trabalhava como uma professora. E foi só quando ela descobriu que o seu marido tinha se tornado prisioneiro de guerra que a vida dela começou a desabar por completo. Isso porque ela passou a enfrentar inúmeras dificuldades, como escassez de alimentos, dificuldade de manter a sua família viva, violência física, ela presenciou amigos judeus sendo perseguidos pelos nazistas e ainda ela viu a sua casa sendo ocupada por soldados alemães. E diante de tudo isso, a Viane ela vai ter que ser bastante estratégica para contornar os soldados que agora habitam na sua casa, a fim de manter a vida da sua família e da sua própria vida também. Paralelamente a isso, a gente vai acompanhar a história heróica de Isabelle, a irmã mais nova. Depois que ela é expulsa da escola, ela passa a integrar um grupo da resistência francesa. Inicialmente, o objetivo dela é fazer uma propaganda antinazista na cidade. Só que quando a Isabela é capturada e presa em Paris, ela passa a arquitetar um plano muito maior. Ela vai passar a salvar aviadores aliados abatidos. E como que ela vai fazer isso? Ela vai levá-los até a embaixada britânica na Espanha, fazendo uma peregrinação em território neutro. E tá aí o nome do livro. O Rouxinol é justamente o codinome que Isabelle adota para cumprir essa missão. Apesar desse livro ser uma ficção, muitos acontecimentos dessa história foram inspirados em relatos reais. Os relatos foram de André de Jong, uma belga que ajudou 118 pilotos aliados abatidos a escapar do território nazista, em uma peregrinação a pé pelos Pirineus. Tem muitíssimos outros detalhes maravilhosos nessa história que eu não ouso nem contar porque é muito gostoso você ir descobrindo todos esses detalhes durante a sua leitura. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do livro O Rouxinol para você já garantir a sua leitura. E caso você seja assinante do Kindle Unlimited, fica aí a dica. Ele está disponível lá de graça. Agora vamos falar de toda a novela que está sendo, ou pelo menos estava sendo, a adaptação desse livro para filme.
A TriStar Pictures adquiriu os direitos de adaptação deste livro para filme lá em meados de 2015. E desde então, 1 milhão de adiamentos foram acontecendo. Para vocês terem uma ideia, o primeiro comunicado de adaptação deste livro foi lá em 2016, quando eles anunciaram que a produção deste filme havia começado, que foi quando eles anunciaram que o filme ia começar a ser produzido. Mas tudo isso foi feito a passos tão lentíssimos que só foi em 2020 que eles anunciaram finalmente que o filme sairia do papel. Mas não foi isso que aconteceu. A gente sabe muito bem o que aconteceu em 2020. E por causa da pandemia de Covid, mais uma vez o Rouxinol tinha sido cancelado. Cancelado não, adiado. Passada a pandemia, todo mundo ali que estava envolvido no filme estava com um grande problema sério de agendas. Então, por conta dessa falta de agenda, que ninguém conseguia bater uma com a outra, que ninguém conseguia conciliar, mais uma vez o Rouxinol ficou em stand-by. Mas, muito recentemente, que anunciaram que finalmente esse projeto seria desengavetado. E com as irmãs Fanning envolvidas nesse projeto até o pescoço, inclusive na produção do filme. Essa vai ser a primeira vez que as irmãs Fanning vão contracenar juntas, e a direção desse filme ficou por conta da Melanie Lohan, aquela fodona dos Bastardos Inglórios, lembra? O Rouxinol tem promessa de lançamento para fevereiro de 2027 e eu tô aqui cruzando os meus dedos para que não aconteça nada que impeça esse lançamento. E você, já leu o Rouxinol? Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa grande obra e o que você espera da adaptação deste filme. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe com seus amigos. Se você chegou agora nesse canal, não esqueça também de me seguir, de se inscrever no canal, ativar o sininho, para que você receba as minhas atualizações sempre fresquinhas aí no seu feed. Te vejo no próximo vídeo. Beijos e até mais.